Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos, né? Nós já aprendemos orações subordinadas adjetivas, quando elas estão desenvolvidas. Agora nós vamos aprender as orações subordinadas adjetivas quando estão reduzidas, ok? Oração Orações subordinadas reduzidas. Bom, nesse capítulo nós vamos estudar orações subordinadas adjetivas reduzidas. Mas, antes de iniciar o estudo das orações subordinadas adjetivas reduzidas, nós vamos entender o que é uma oração subordinada reduzida. Muitas vezes, as orações subordinadas podem aparecer na forma de orações reduzidas. As orações subordinadas reduzidas têm duas características. Apresentam o verbo em uma das formas nominais, gerúndio. O verbo expressa uma ação em curso, em desenvolvimento. Termina em NDO. Cantando, vendendo, partindo. Particípio. O verbo expressa uma ideia acabada, concluída. Existe o particípio regular e existe o particípio irregular. Quais são os particípios regulares? Ado, ido. Ado para os verbos de primeira conjugação e ido para os verbos de segunda e terceira conjugações. Exemplo: cantado, vendido, partido. Ou o verbo pode estar no infinitivo. Existe o infinitivo impessoal, cantar, vender, partir. O verbo termina em ar, ou ir. E existe o infinitivo pessoal. Tem pessoa, tem sujeito. Cantar eu, cantares tu, cantar ele. Cantarmos nós, cantardes vós, cantarem eles. As orações subordinadas reduzidas não vêm introduzidas por conectivos. Conjunções, locuções conjuntivas subordinativas, pronomes relativos, né? As orações subordinadas reduzidas, elas se classificam de acordo com a forma verbal que apresentam. Elas podem serem classificadas em subordinada reduzida de gerúndio, subordinada reduzida de particípio e subordinada reduzida de infinitivo. Para classificar orações subordinadas adjetivas que se apresentam na forma de oração reduzida, costuma-se adotar o seguinte procedimento. Primeiro, desenvolvê-las, isto é, tirá-las da forma reduzida, fazendo aparecer o conectivo. No caso das orações subordinadas adjetivas, nós vamos fazer aparecer o pronome relativo. Classificar a oração desenvolvida. Então, depois que eu tiro a oração subordinada que estava reduzida, colocando essa oração na forma desenvolvida, fazendo aparecer o pronome relativo, eu classifico a oração subordinada desenvolvida. Terceiro, aplicar a classificação da oração desenvolvida à reduzida, acrescentando as palavras reduzida de gerúndio, reduzida de particípio ou reduzida de infinitivo, conforme o caso. Exemplos. Havia muitas pessoas trabalhando no campo. Nós temos aqui um período formado de duas orações. Primeira oração, havia muitas pessoas. Segunda oração, trabalhando no campo. Bom, como nós falamos no início, para nós sabermos classificar uma oração subordinada adjetiva quando ela está reduzida, ou de gerúndio, ou de infinitivo, ou de particípio, é interessante que nós façamos o quê? É importante desenvolvermos a oração que está reduzida, classificar a oração e depois atribuir à oração reduzida se ela está reduzida de gerúndio, infinitivo ou particípio. Então, o que nós vamos fazer agora? Olha, havia muitas pessoas trabalhando. Então, vamos desenvolver a oração trabalhando no campo.
Havia muitas pessoas que trabalhavam no campo. Como que eu sei que essa oração aqui está desenvolvida? Eu fiz aparecer o conector, no caso o pronome relativo que, tirei o verbo trabalhando que estava no gerúndio e coloquei trabalhavam, na sua forma finita, conjugada. Aí ficou, havia muitas pessoas que trabalhavam no campo. Observem que eu fiz aparecer o pronome relativo, e nós já sabemos que o pronome relativo substitui o termo antecedente, no caso aqui muitas pessoas, projetando esse termo na outra oração. Então, se é pronome relativo, a oração é subordinada adjetiva. Observem também que a oração subordinada adjetiva não veio separada por vírgula da oração principal, caracterizando, então, uma oração subordinada adjetiva restritiva. E por que essa oração está desenvolvida? Porque ela apresenta o conector, pronome relativo, e o verbo está na sua forma finita, conjugada. No caso aí, está no pretérito imperfeito do indicativo, né? Então, essa oração está desenvolvida. Então, depois que eu desenvolvi a oração, eu tenho condições de classificar outra oração lá do primeiro período. Olha, oração subordinada adjetiva restritiva desenvolvida, que trabalhavam no campo. Lá a oração no primeiro período, trabalhando no campo, não tem pronome relativo que e o verbo está no gerúndio, terminou em MDO. Então, como eu já sei que essa oração é subordinada adjetiva restritiva, o que eu vou fazer? Eu vou só acrescentar reduzida de gerúndio. Reduzida porque não tem o pronome relativo e de gerúndio porque o verbo está no gerúndio. O verbo terminou em MDO, indica uma ação em curso, em desenvolvimento, ok? Vamos a mais um exemplo? O vento a soprar conduzia folhas, sonhos e olhares. Nós temos nesse período duas orações. Primeira oração, o vento conduzia folhas, sonhos e olhares. Segunda oração, a soprar. Observe que a segunda oração não tem nenhum conector, no caso, nenhum pronome relativo, né? E o verbo terminou em ar, no infinitivo. Para eu classificar essa oração, assoprar, como que eu vou fazer? Eu vou desenvolver essa oração, vou fazer aparecer o conector, no caso, o pronome relativo, e vou colocar o verbo na sua forma finita, conjugada, ok? Então, olha como vai ficar. O vento que soprava conduzia folhas, sonhos e olhares. Primeira oração, o vento conduzia folhas, sonhos e olhares. Segunda oração, que soprava. Observe que agora eu desenvolvi a oração do período anterior. Qual oração? Assoprar. Eu coloquei o pronome relativo, iniciando a oração, tirei o verbo do infinitivo, né? Estava soprar, eu tirei o verbo do infinitivo e coloquei na sua forma finita conjugada, o verbo que está no pretérito imperfeito do indicativo. Então, como ficou o período? O vento que soprava conduzia folhas, sonhos e olhares. Então, eu tenho o que é um pronome relativo que substitui o vento. Vamos ver se substitui mesmo? Vamos tirar o que e colocar o vento. O vento soprava. Ah, substitui sim. Então, este que é pronome relativo. Se o que é pronome relativo, a oração é subordinada adjetiva. Observem que essa oração subordinada adjetiva veio separada por vírgulas da oração principal. Então, ela é explicativa. E essa oração, ela está desenvolvida. Por que desenvolvida? Porque ela iniciou com pronome relativo e o verbo está na sua forma finita, conjugada, mas principalmente porque ela iniciou com pronome relativo. Bom, depois que nós classificamos essa oração que nós desenvolvemos, nós vamos lá para a oração anterior, assoprar. Vamos colocar a mesma classificação, oração subordinada adjetiva explicativa. Só que agora nós vamos acrescentar a essa classificação reduzida de infinitivo. Por que reduzida? Porque essa oração assoprar não iniciou com pronome relativo. E o verbo soprar está no infinitivo, terminou em ar. Por isso, essa oração está reduzida de infinitivo. Bom, nós já estudamos, né? Oração subordinada reduzida de infinitivo, oração subordinada adjetiva reduzida de gerúndio. Então, agora nós vamos ver um exemplo de oração subordinada adjetiva
reduzida de particípio. Vamos recordar? O particípio é quando o verbo expressa uma ideia acabada, concluída. Existe o particípio regular e existe o particípio irregular. Os particípios regulares são ado, ido. Ado para os verbos de primeira conjugação. Cantado, amado, falado. Ido para os verbos de segunda e terceira conjugações, né? Corrido, ferido, né? Vendido. Existem também os particípios irregulares, né? Coberto, encoberto, aberto, escrito. Observem que esses verbos não terminaram nem em ado nem em ido. São os particípios irregulares, ok? Então, vamos lá para o exemplo. Os livros pouco valorizados pelos homens trazem informações importantes. Nós temos nesse período 2 orações. Qual é a primeira oração? Os livros trazem informações importantes. Qual é a segunda oração? Pouco valorizados pelos homens. Observe que nessa oração pouco valorizados pelos homens, nós não temos nenhum conector, no caso aí, nenhum pronome relativo iniciando essa oração. E o verbo está em uma das formas nominais. Qual forma nominal? Está no particípio. Ado. Esse particípio está no masculino e plural porque concorda com o substantivo livros, que está no masculino plural, ok? Então, essa oração, pouco valorizados pelos homens, não se iniciou com nenhum pronome relativo e o verbo está em uma das formas nominais, está no particípio, valorizados. Como que nós vamos classificar essa oração? Primeira coisa, nós vamos desenvolver essa oração. Vamos fazer aparecer o conector, o pronome relativo. Aí, depois que nós classificarmos a oração desenvolvida, é que nós vamos voltar lá na reduzida e vamos classificá-la, ok? Vamos lá. Então, desenvolvendo a oração que está reduzida lá em cima de particípio, pouco valorizados pelos homens. Como vai ficar? Os livros que os homens valorizam pouco trazem informações importantes. Primeira oração, os livros trazem informações importantes. Segunda oração, que os homens valorizam pouco. Observem que agora apareceu o conector, o pronome relativo. Qual é o pronome relativo? A palavra que está iniciando a oração, que os homens valorizam pouco. Observe que esse que é pronome relativo porque ele substitui o termo antecedente, livros, projetando esse termo na outra oração. Então, agora, nós desenvolvemos a oração anterior. Fizemos aparecer o conector e o verbo está na sua forma finita, conjugada. Não é isso? Valorizam. Então, depois que nós desenvolvemos, nós vamos classificar. Depois que nós desenvolvemos a oração, nós vamos classificá-la. Oração subordinada adjetiva, foi introduzida com pronome relativo, então é adjetiva. E explicativa porque veio separada por vírgulas da outra oração. Tá vendo? O que introduz a oração é pronome relativo. E essa oração está caracterizando livros. Qual é a característica desses livros? Que os homens valorizam pouco, ok? Então, depois de classificar a oração que está desenvolvida, nós vamos voltar lá na outra que está reduzida. Olha, pouco valorizados pelos homens. Nós vamos colocar a classificação que nós fizemos na outra oração subordinada adjetiva explicativa, e agora nós vamos acrescentar reduzida de particípio. Por quê? Porque essa oração, pouco valorizados pelos homens, não tem conector, não tem pronome relativo, e o verbo está em uma das formas nominais. Que forma nominal? Particípio. Então, nós vamos dizer que ela está reduzida de particípio.